Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Desporto Total. Hoje temos dois convidados que nos vão falar sobre os esportes de combate. Vamos conhecê-los a partir de agora. O primeiro convidado é o Sifu Rui Araújo, praticante de Kempo chinês na Federação Portuguesa de Luan Tao Kempo há 11 anos. Graduação, quarto do ano e instrutor há 8 anos. Neste momento, para além de instrutor e coordenador regional da Federação, faz parte da direção da mesma e é presidente do grupo desportivo da Feira Nova em Marco Canaveses. O nosso outro convidado, Nelson Aguiar, praticante e mestre segundo dan e de Kickboxing Sport Kempo, passou durante 4 anos pelo boxe, com mais de 40 combates realizados. 2 vezes campeão regional, 1 vez campeão da Taça de Portugal, 2 vezes campeão nacional, um terceiro lugar no Campeonato do Mundo em 2015 e campeão do mundo nesse mesmo ano. Atualmente é treinador de Kickboxing e Sport Kempo com uma equipa com mais de 70 atletas. Bem-vindos e obrigado pela disponibilidade para estarem aqui para falar daquilo que vocês melhor sabem. Rui, começo por ti. Muito bem. É mais velho, não é? É verdade. Começamos os mais velhos, infelizmente. Rui, para quem não sabe e quem não conhece o Kempo, que é a tua área, o que é que tu podes dizer, o que é que tu nos podes explicar sobre esta arte marcial? Ora bem, o Kempo é uma arte marcial, na sua ascensão, milenar. Portanto, não será, neste momento não pode ser apenas considerado uma arte marcial, portanto é um desporto de combate. É uma arte tão antiga que neste momento, aliás, eu penso que não há registros nenhuns da sua origem. Originalmente, aliás, era conhecido como Xuan Fa, e os registros canónicos que toda a gente pesquisa, inclusive nas federações de Karaté e afins pelo mundo inteiro, aquilo que encontram sempre como base, ou pelo menos encontram sempre, a única coisa que aparece sempre, permanentemente, é Kempo. É uma arte marcial muito complexa, para resumir em 2 ou 3 palavras, mas que começou essencialmente para se defenderem, para as pessoas poderem defender naquela altura, uma vez que também não tinham que se defender só de pessoas, também tinham que se defender de animais e afins. Portanto, acho que está aí quase que a origem de quase tudo aquilo que se faz em termos de artes marciais. Muito bem, e diz-me uma coisa, já existem muitos atletas a competir esta arte marcial em Portugal? Uns milhares. Os milhares? Eu digo isso porque de muitos esportes de combate nós conhecemos muitos, e se calhar mais na área da parte do Nelson, do boxe e kickboxing, são aqueles que se calhar estão numa parte se calhar mais conhecida do público em geral. Mas é bom que as pessoas também, e é para isso que nós estamos cá, para dar voz precisamente a estas modalidades e que as pessoas conheçam outras alternativas a outras áreas. Nelson, boxe e kickboxing já são mais conhecidos, já é uma arte mais conhecida. Notas que está a evoluir ou notas que, por exemplo, estas modalidades como o Kempo, que vos estão a roubar, entre aspas, alguns atletas e que as pessoas estão a distribuir um bocadinho por outras vertentes? Antes de mais nada, queria agradecer o convite, por estar cá a falar da nossa área, que é os desportos de combate, que normalmente não tem grande oportunidade de atingir este nosso público-alvo que o novo canal abrange, que é a nossa região do Val de Sousa e Tâmega. E é esse o nosso objetivo, é precisamente isso, darmos voz a isso. E estou cá como atleta e treinador e para falar aqui um bocadinho não só da minha arte marcial, mas também das artes marciais em geral. Em relação à pergunta que me fizeste, pronto, o boxe e o kickboxing realmente são nomes que são mais comerciais. Salta mais ao ouvido das pessoas. É o que a gente mais conhece, mas há outras artes marciais que englobam muitos atletas, que têm excelentes treinadores, que têm excelentes associações. Por isso, a pergunta que me fazes, se estas artes marciais aparecem e nos roubam atletas, eu acho que não roubam. Até é bom que haja mais. Eu, por exemplo, calhou de acontecer, de iniciar no kickboxing, mas já passei pelo boxe, já treinei com o Rui o Sport Kempo, foi ele que me arrastou um bocadinho para o Sport Kempo e explicou-me aqui algumas diferenças que eu desconhecia e gostei. Também já pratiquei MMA, experimento MMA, já fiz aulas de jiu-jitsu, porque eu sou amante de artes marciais e não de uma só. Então, especializaste se calhar mais naquilo, específico, como o caso do... Mas eu, se for para algum sítio e vejo uma arte marcial, eu tenho curiosidade em experimentar. Já experimentei também aulas de taekwondo. Pronto, por isso eu não acho que os atletas são roubados de lado nenhum. Eu acho que cada um tem que experimentar. Se eu enquadro-me aqui neste estilo ou nesta turma, porque às vezes acontece isso, até não se gosta muito da modalidade, mas a turma é
é porreira e as pessoas acabam por ficar, enquadram-se e vão ficando. O que interessa é que isto ponha o pessoal a mexer, a exercitar um bocadinho. Eu acho que acima de tudo que as pessoas se sintam bem, e é o que tu dizes, e a prática do exercício físico, e nós estamos todos na área e sabemos que isto, quanto mais desportos e quanto mais vertentes, melhor. E eu digo isso porque temos o caso do MMA, que é uma mistura, acaba por ser uma mistura de quase todas as artes marciais, e quem pratica se calhar MMA, passando por todas estas vertentes, se calhar está mais à frente do que os outros, quer no ataque, quer na defesa. Nesses termos técnicos, vocês são mais especialistas nesta área. Quando nós falamos de esportes de combates e artes marciais, as pessoas têm tendência a associar à violência, que é uma coisa violenta. Mas requer treino, requer as pessoas terem conhecimento. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Tu sentes, por exemplo, Nelson, começando por ti, que é violento, que as pessoas interpretam o termo violento se calhar de uma forma diferente daquela que realmente é característica de um desporto de combate? O que é que tu podes dizer sobre isto? Assim, eu já estou nisto há alguns anos e tal como toda a gente que inicia num desporto de combate, ninguém inicia a competir. Ou seja, claro que eu ia ter uma opinião de que um desporto de combate é violento se eu entrasse a competir. Quando se treina com profissionais, quando se treina com algum acompanhamento, tudo é ensinado de uma forma, por isso é que há com regras, por isso é que há as graduações, por isso é que há o respeito pelo treinador, pelos mais velhos que estão na sala, porque tudo é aprendido de uma forma disciplinada, com evolução controlada. Agora, claro que depois há a vertente comercial, que é a vertente que quase toda a gente inicia. Quando se fala em artes marciais ou qualquer desporto, toda a gente eu quero é treinar e aprender aqui umas coisas, transpirar, exercitar, e é esse o objetivo. Mas depois, com o passar do tempo, as pessoas vão se sentindo à vontade, vão vendo que afinal não é tão violento, que essa é a imagem que realmente passa para fora, que aquilo realmente é controlado, e depois começam a querer depois aparecem as competições amadoras, depois vão competir amador, depois até se sentem à vontade e querem passar para algo mais sério, e as coisas vão evoluindo assim gradualmente. Isto é como tu vais um dia experimentar uma arte marcial, eu vou-te pôr logo a competir, não é assim que funciona. Claro, é um bocado assim. Claro. É como quando vamos tirar a carta, nos metem um carro logo nas mãos e temos algumas regras. Mas isto é bom e é precisamente este o objetivo da nossa conversa, é mesmo este. Rui, e o Nelson já abordou um bocadinho isso, e também o Kempo, e eu sei que também estás à vontade também com as outras artes marciais. Geralmente, se calhar, há muita gente que procura as artes marciais como uma forma de defesa, como uma forma de se sentirem mais seguros, entre aspas, com situações do dia-a-dia, não é? Não vamos estar à porrada, como se costuma dizer, no dia-a-dia, mas se calhar estamos mais preparados para situações que possam acontecer no dia-a-dia, mas acima de tudo, quem procura estas artes marciais são pessoas que se calhar até nem procuram muito o confronto. O confronto, neste caso o combate de competição, se calhar é mais uma vertente mais de, se calhar, de segurança, de desporto, de praticar exercício físico. O que é que tu tens, o que é que tu achas, qual é a tua opinião em relação a isto? Eu tinha muito a dizer sobre isto. Dava pano para mangas, não dava para meia hora, não é? Isto é um assunto muito abrangente, mesmo porque acho que, aliás, neste momento o assunto que gera a comunicação social é a violência em geral, que é uma coisa muito curiosa. Nós vivemos uma altura de pandemia, a pandemia de repente dá acesso às pessoas a algo que nunca tiveram, que foram dificuldades únicas. E as redes sociais têm muita culpa disso, não é? Também. Porque fazem chegar essa mensagem, e a pandemia surgiu de uma forma assustadora para muitos. As pessoas, quando ficam assustadas, normalmente revelam a sua pior parte, porque têm que se defender de tudo e mais alguma coisa. Eu acho que as artes marciais funcionam como um equilíbrio. Há aqui uma diferença muito grande, uma diferença entre aquilo que são artes marciais e aquilo que é o desporto de combate. Não querendo corrigir o Nelson, como é lógico, porque aliás nem sequer nós sempre nos entendemos, os dois já nos conhecemos há muitos anos, e eu tenho como um amigo especial porque eu sei que ele tem uma visão muito ampla das artes marciais. E o modelo das artes marciais, penso que não só em Portugal, no mundo inteiro, mas em Portugal especialmente, acho que está ultrapassado. Porque nós, quando falamos em alguém que procura artes marciais, isto hoje funciona ao contrário daquilo que era antigamente. Antigamente, por exemplo, nós todos temos características diferentes. Por exemplo, nós temos crianças, e vamos começar pela formação infantil. Há miúdos que são violentos por eles. Gostam de dar pontapés, gostam de dar murros, gostam dessas coisas todas. Essas crianças normalmente são encaminhadas para nós
quase que no sentido de lhes retirar isso. Inverso. Ou seja, pá, tal professor, ou Sifu, ou mestre, pá, eu precisava de ter aqui alguma ajuda porque o meu miúdo só quer bater. Pá, a nossa função não é propriamente educar as crianças, primeiro ponto. É criar-lhes regras para que eles... Muito menos um adulto. Porque se nós formos pelas duas coisas, antigamente quem é que procurava as artes marciais? Quem efetivamente gostava de andar à porrada? Isto é um termo que às vezes até parece pejorativo, mas antigamente, e tem que haver lugar para tudo, um indivíduo que gosta de andar à porrada, pá, se calhar o sítio certo é treinar ali com o Nelson, porque efetivamente, meu amigo... Como quem gosta de jogar futebol, o sítio certo é no campo de futebol, e quem gosta se calhar desse tipo de desporto... Este equilíbrio é fundamental, portanto, os desportos de combate e as artes marciais distinguem-se onde essencialmente. Eu penso que isto vai de encontro também à pergunta que fazes. Sim. As artes marciais têm um culto à arte e ao mestre, coisa que se encontra também nos desportos de contacto, mas não da mesma forma. Então o que acontece, por norma, é que quando tu entras dentro de uma sala de artes marciais, no geral, agora também nos desportos de contacto, que isto não existia, antigamente não havia estas distinções, era uma arte marcial, ponto. Só que, entretanto, acontece que há muito mais marcialidade, para quem entende o que é marcialidade, ou seja, que é o teres de obedecer a tudo rigorosamente, sem pôr em causa. O que vai acontecer é que eu vou-te trazer rigor à tua vida. E tu procuras, se calhar, não porque és muito forte hoje em dia, ou seja, estamos a falar aqui na mudança dos tempos, porque antigamente quem ia era efetivamente quem tinha muito sangue na guerra. Hoje funciona quase que ao contrário. Quem procura são aquelas pessoas que efetivamente têm grandes dificuldades em defender-se, grandes dificuldades em viver uma vida já de si monótona, porque nós cada vez mais temos pouco que nos estimule em termos físicos, porque temos uma grande componente cultural, e cada vez mais cultural, porque as pessoas de alguma forma parece aqui uma teoria da conspiração, que tudo é violento, as palavras são violentas, o desporto é violento, tudo é violento. Forma de agir, de estar. Nós somos animais, antes de tudo somos animais, e acho que as artes marciais, por norma, trazem sempre algo que está cá connosco, que faz parte do nosso ADN. Eu lançava se calhar aqui um desafio muito curioso. Por exemplo, como é que um cego de nascença sabe como é que é uma vaca? Isto é uma pergunta curiosa. Está no ADN. Ele sonha, ele tem sonhos. Vem no ADN. Então esse programa é um programa que nós não podemos alterá-lo. O que nós podemos fazer é, de alguma forma, tentar canalizar isso para um desporto, para uma atividade. E as artes marciais surgem muitas vezes como uma espécie de salvação de personalidades ou de... Temos é que dirigir e dar os instrumentos certos para a pessoa, isto não é propriamente fácil, não é? Então, quando nós falamos de artes marciais e de esportes de contacto e fala-se em violência, as pessoas esquecem-se que a violência às vezes é efetivamente necessária, porque as grandes guerras foram para defender os grandes direitos do povo. E nós, quando vamos para uma arte marcial, se calhar, deveríamos ter na nossa cabeça que vamos para algo muito especial. Eu próprio, e desculpa interromper, mas o nosso dia-a-dia, as situações do dia-a-dia, se calhar uma pessoa que pratica uma arte marcial, um desporto de combate, se calhar sente-se mais seguro. Não sentes isso, que se calhar vocês têm atletas, podes responder tu, Nelson, que tens atletas que se calhar sentem-se mais seguros por saber que estão preparados para uma situação do dia-a-dia, uma situação que possa surgir, que possa acontecer? Assim, de uma forma geral, eu acho que isso acontece naturalmente, porque se nós somos treinados, se estamos a treinar, primeiro, porque estamos a treinar, vamos sentir outra condição física, sentimos-nos bem para qualquer tipo de coisa que nos possa aparecer. Sendo uma arte marcial e ocorrendo uma situação de perigo, uma pessoa treinada, acho que gera aquilo com outra calma, porque sente a tal autoestima. Se calhar não reage tão rápido, se calhar... Eu posso falar pelo meu caso, por exemplo, não é? Eu trabalho na área da segurança também. Tens de ser o primeiro a ter calma, não é? Não é? Há situações em que um cliente normal está ali a gerir um conflito e está completamente estressado, eu estou de fora, eu estou a ver aquilo de uma maneira tranquila. E estás a deixar as pessoas gerirem e tento abordar as pessoas com outra calma, porque se aquilo virar confusão, para mim é só mais uma vez, porque eu giro confusão todos os dias, não é? Mas se calhar um segurança, já que falaste nesta área, um segurança que se calhar não tenha uma preparação mental como tu tens, se calhar reage de uma forma diferente. Pronto, assim, como em todo lado, há bons e maus profissionais, não é? É lógico que um segurança, um profissional em que tenha que gerir uma situação de perigo, se calhar não tendo esta à vontade, vai-se, é como o Rui estava a dizer, vai-se defender da forma que sabe, não é?
Se calhar pode provocar um confronto, se calhar maior. Maior, às vezes até em vez de descomplicar, complica. Por isso eu acho que, de uma forma geral, o praticar uma arte marcial, um desporto de combate, dá aqui um bocadinho de autoestima. Agora, é claro que isto tem que ser tudo muito bem, não é? Se eu for uma pessoa conflituosa e sair de desportos de combate e artes marciais, eu posso virar aquilo como eu quiser. Por isso que é importante as regras, que era o que o Rui falava. A gente, além de os ensinar a competir, ou a fazer, ou a executar um movimento, mais do que a técnica do exercício, a gente tem que saber o público-alvo e o que é que ali está, e saber implementar as regras, que é o que ele está a falar. E ele, na arte marcial deles, até são muito mais rigorosos que eu, não é? Porque eles têm essa parte da marcial, mais marcial, são muito... é aquilo. Nós ensinamos também um bocadinho isto, não é? Nós vamos lá para ser educadores, não é? Como o Rui referenciou, mas muitas vezes a gente tem que perceber que, se aquela pessoa tem aquele instinto, é preciso saber controlar aquilo. Nós tentamos saber... Já que falamos, e melhor, ninguém melhor do que vocês, para quem não sabe, para contextualizar as pessoas lá em casa, artes marciais, desportos de combate. Artes marciais. Rui, karatê, alguns exemplos de artes marciais. Há vários. A questão... Daqueles mais conhecidos, aqueles mais comerciais, como o Nelson dizia... assim, quase todas as artes marciais neste momento têm uma exposição muito grande mediática, e eu acho que finalmente, graças a Deus, isto acontece. As artes marciais, durante muitos anos, em Portugal e no mundo, geriram-se essencialmente por aquilo que era mais passado para fora. O Bruce Lee, por exemplo, ficou imortalizado através dos filmes, que curiosamente... Toda a gente é Bruce Lee, é karaté, não é? Que era aquilo curiosamente, o estilo do BruceLee chama-se Jeet Kune Do. Que nem é karatê, mas se calhar toda a gente... Que não tem nada a ver com o karatê. Nada a ver. Aliás, até estava mais ligado ao Kempo e ao Kung Fu do que outra coisa qualquer. No entanto, o karaté surgiu, e muito bem. Aliás, o karaté é das grandes modalidades mundiais que neste momento está de parabéns, estão prestes a conseguir o olimpismo, que é outra das coisas muito difíceis nestes desportos. Mais uma luta ganha, não é? Também pela dificuldade que são estas gestões estes modelos de gestão já ultrapassados. Porque nós, quando falamos em artes marciais, por norma, as pessoas só se lembram desta questão física. E muito para além daquilo que é a questão física e a questão do atleta e treinador, nós temos a outra área, que é a área mais política, a área em que as federações entram e se tentam apoiar umas às outras ou não, tentando ajudarem-se umas às outras, ou criando às vezes até grandes braços de ferro para, de alguma forma, tentar passar para fora que aquela federação é melhor que a outra. Eu acho que isso não existe. Eu acho que aquilo que existe, ou pelo menos deveria existir, era um equilíbrio mais saudável. Porque se nós repararmos, todos os desportos têm várias opiniões, mas todos eles se foram adaptando a um modelo atual. Ou seja, o futebol, por exemplo, está mais do que atualizado, portanto, ou seja, mas são milhões de euros que entram dentro do futebol, já não serão os mesmos Qualquer milhões. Modalidade é difícil conseguir atingir esse patamar, embora, e mesmo em Portugal, já tínhamos o caso do futsal, o caso do handball e de outras modalidades, que se calhar têm outra visão e conseguem chegar lá, mas vocês notam, e era isso se calhar que tu ias concluir... Esses fundos são precisamente aquilo que distingue, aquilo que faz com que uma coisa se torne mais conhecida do que outra. Evolua mais do que outra também. Exato, não só a modalidade ser melhor ou pior, mas sim o facto de, muitas vezes, e quando eu falo em modelos desajustados, tem precisamente a ver com a força que tem cada uma das artes marciais ou das modalidades, porque na realidade eu só consigo fazer... Imagina, tu vens praticar Kempo, vamos dar aqui um exemplo muito simples, e chegas lá e ficas fascinado e dizes, eu adoro isto, ou então dizes, não gosto nada disto, também dizes o outro lado. Mas há uma coisa que vais sempre encontrar pela frente, que é uma grande dificuldade em explicar às pessoas que o Kempo é isto. O Kempo é defesa pessoal, o Kempo é a base de grande parte das grandes artes marciais que se fazem e a maior parte das pessoas não conhecem. Está na história. E depois tens o resto, que é muito mais fácil de ver, e os desportos de combate aí dão 10-0 a qualquer arte marcial. Porquê? Porque os grandes espetáculos,
aquilo que as pessoas gostam de ver. Gira mais à volta dos esportes. São as arenas, era aquilo que tínhamos em Roma Antiga, em que se dá efetivamente grandes esportes de combate e grandes multidões que gostam de banhos de sangue, que gostam do contacto e do grande desafio, que será sempre este, quem é que ganha A ou B. E os desportos de contacto, basicamente, também, e de forma inteligente, os desportos de combate nesse aspecto dão 10-0. Ou seja, a resposta é mesmo essa. Portanto, não há aqui uma arte marcial que se vá destacar mais se não tiver mais capacidades para fazer. Isso depende também, naturalmente, do Estado português e do Estado... Claro que isso isto já dava para outra porque um atleta, por muito que seja bom, nós vamos encontrar todos uma grande dificuldade. Ou seja, o atleta pode ser muito bom, mas o atleta nunca terá a exposição que... E nós somos um país fértil em atletas das diversas modalidades e não só o exemplo do futebol, nem do futsal, de outras modalidades, do golfe, ténis, e notamos que, por exemplo, o caso do ténis, temos o João Sousa, que se calhar é uma pessoa com algum potencial, mas que não chega, não passa do top 40, top 50, porque se calhar faltam outras coisas que os outros conseguem e que nós não conseguimos. Pequeninos, mas grandes. Nelson, em relação aos esportes de combate, kickboxing, boxe, existe mais algum que queiras... Existem alguns, o Kempo, por exemplo, tem dentro da disciplina do Kempo, o Sport Kempo, não é? O Sport Kempo, que é um desporto também de combate. Mas concordas com o que o Rui disse? Que a parte comercial, a parte que vende mais é o desporto de combate. É o que ele estava a dizer agora ao fim, que é a arena. É o que aparece, é o que vende, não é? Porque é o confronto, isto já está, é o que ele estava a dizer, é ver quem é que ganha aquilo, e se aquele consegue ganhar aquilo, e é o que o público procura, e por isso é que estas modalidades de combate têm mais este privilégio de estar na linha da frente, porque é a arena, é o contacto, é o combater, enquanto que esta arte marcial, a parte marcial já é mais vertente de espetáculo, e pronto, é bonito de ver, tem muito que saber, muito que saber. Aliás, desculpa, Roberto, mas eu não sei se concordas comigo. Por exemplo, tu tens muitas vezes aquelas grandes competições e de repente vês, e por falar em violência há pouco, vês dois competidores dentro de um ringue que parece que se estão a matar, mas de repente há um gajo que diz, parou. Respeito. E as pessoas param. Esta é a grande diferença entre este desporto e os outros. E o Nelson está a chegar precisamente a um dos pontos que distingue aquilo que é violento ou não. Porque se eu, porventura, me desentender contigo aqui na entrevista e desatarmos aqui os dois à cabeçada, isso é violência. Não, isso não sei, mas isso sim era violência. Sim, mas nota-se que no final dos combates, mesmo no MMA, que se calhar é aquele que mais violência desperta, o respeito que há, a pessoa magoa e vai buscar o adversário, vai ajudar. Se calhar no desporto isso não acontece tanto. Não acontece em lado nenhum, não é? Porque há muita gente que começa a entrar nas artes marciais e nos esportes de combate, no início, como é que estes... Andam ali e chegam ao fim e abraçam-se e pegam neles um ao colo um no outro. Eu posso dizer que, pronto, felizmente, não é? Também nem todos os atletas também são assim, mas todos os meus adversários, com quem eu já ganhei e com quem eu já perdi, são todos amigos meus. Todos. Eu cruzo-me com eles, cumprimentamos, fazemos... Porque é assim que a gente se vê. É ali, há o respeito sempre... Quer dizer que o respeito é uma das regras essenciais, tanto nas artes marciais como nos esportes de combate. Agora, entrando mais numa parte mais técnica, se assim queiram chamar, a pesagem, tanto no kickboxing como no boxe, é a forma como tu vais diferenciar as categorias, correto? Por exemplo, nas artes marciais também existe isso ou já não existe? Também existe a pesagem. Vocês sentem, tanto numa área como noutra, que a preparação, para além da preparação física, que é a alimentação, a nutrição, que tem um papel fundamental. Concordam com isso? Para além do treino, desse respeito de adversários, de tudo, a nutrição, o próprio treino em si, que faz parte do bolo geral para atingir um atleta, o topo, a nutrição tem papel fundamental. Não é? Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu fiz várias dietas para o combate, para aquele momento, e como não só no meu desporto, não é? Que é o kickboxing e o boxe, o que for, em todas as modalidades, no futebol, tudo. A nutrição é essencial. Faz parte quase faz parte do treino. Mas se calhar mais num desporto que o peso é a diferença entre... É uma categoria. Se calhar umas gramas, 1 quilo, uma coisa qualquer já faz... agressivas. Já fiz dietas em que tenho que ter aquele peso naquele momento em que não vou fazer uma dieta agressiva. Cheguei a perder 5 quilos em 3 dias.
não é? Que são as tais dietas agressivas, como também já fiz uma dieta controlada, também já tive que aumentar de peso, não é? Porque já sabia que nem sequer chegava lá, mas comia completamente à vontade e tudo tem que ser gerido. McDonald's, Burger King, passando Também comia, mas uma dieta num desportista, aumentar de peso não passa só por aí, mas também comia o fast food. Mas sim, no nosso desporto o peso é essencial. E se calhar há atletas que até gostam de comer bem, e se calhar ter ali uma balança a controlar, se calhar alguns até nem psicologicamente até nem entendem bem, nem conseguem, ou achas que é fácil lidar com quem tem objetivos de treino? É fácil lidar com isso? Com quem tem objetivos? Há uma expressão que eu gosto muito, que quem sabe para onde vai nunca está perdido. E nas artes marciais não há dúvida, ou seja, quando um atleta se propõe a qualquer coisa, é um objetivo, não pode estar sequer a pôr em causa aquilo que o treinador lhe diz. Naturalmente que depois há aqui um apoio de várias áreas. A nutrição, curiosamente, é uma daquelas áreas que nos desportos de combate são fundamentais, porque, por exemplo, o nível de gordura que um atleta de combate tem que ter é sempre menor do que um atleta de futebol. Portanto, ou seja, porquê? Porque um atleta de futebol tem que aguentar 90 minutos em alta performance. Um atleta de um desporto de combate não tem que aguentar os 90 minutos, portanto é menor. Logo, a elasticidade tem que ser maior, todo o tipo de treino tem que ser preparado. Cada atleta individualmente tem um plano diferente. É muito difícil gerir, principalmente nas artes marciais, quando nós, na maior parte dos casos, não temos meios. E esse é um grande problema, porque depende sempre da boa vontade do treinador em querer ajudar o atleta. É muito difícil. Se calhar até se arranja algum nutricionista amigo, se calhar até faz ali Os patrocinadores são fundamentais. Exato, são fundamentais. As parcerias e se calhar muitos, e nós temos o exemplo, por exemplo, de ginásios que estão associados a treinos e a equipas e que se calhar facilitam esse processo da nutrição e tudo. E nós muitas das vezes, e tu falaste da questão do desporto, muitas das vezes nós associamos, e uma vez que somos da área do desporto, que um jogador de futebol consegue fazer 100 km de bicicleta, ou um ciclista consegue aguentar 90 minutos. Não é bem assim, porque cada preparação física é destinada e com aquele objetivo. Rui, os atletas, neste caso do campo, tens atletas de que idade, até que idade, a competir, a treinar? Eu sou um privilegiado, porque eu consigo neste momento ter uma sala cheia de crianças. São muitos e assistir ao crescimento de uma criança ou à evolução dessa criança é para mim dos maiores privilégios que pode haver. Nós, quando temos uma criança nas mãos, quando nos entregam a alguém, um miúdo, por exemplo, o mais novo que me foi entregue, foi treinar com 3 anos, isto é uma história muito gira, porque imagina o que é tu tens um filho com 3 anos que até gostava muito de ter as aulas, mas não quer estar sem a mãe. Então, os pais têm um papel fundamental nisto. Também foi a mãe treinar? Não, a mãe, como não era adepta, teve que estar presente durante a aula durante um mês. Então o miúdo basicamente não fazia absolutamente nada, estava presente. Isto também passa aqui um conselho para os que estiverem a ouvir, porque efetivamente vale a pena. O miúdo neste momento, aquela criança neste momento tem 6 anos, 6, 7 anos, é meu aluno desde os 3, e o miúdo, em cada participação que tem, destaca-se sempre pela positiva. Há aqui um grande investimento por parte dos pais. Grande parte deles, aliás, até costuma dizer, só se gasta dinheiro, é problemático, todas estas deslocações são muito complexas, mas as pessoas não entendem, eu acho que grande parte das pessoas não entende o prazer, o quanto é prazeroso para um pai ver um filho evoluir nas artes marciais, perder numa competição, ir para casa feliz porque perdeu, mas competiu contra aquela criança que ele queria muito competir, e conseguir ensinar aos pais que perder faz parte. Esta é talvez o auge, é quando tu tens uma criança a passar uma lição ao pai. Porque tu tens também um problema muito grande, como sabes, os pais normalmente, eu sou pai. Em todos os esportes, queremos que os nossos filhos sejam os melhores, isso muitas das vezes o bico... E isso é um problema muito grande, porque eu não posso pedir a uma criança que nunca teve jeito para o futebol para ser o maior, não é? Portanto, ou seja, da mesma forma que eu não posso pedir a um puto que sonha ser um grande jogador de futebol para estar a fazer um combate com outro atleta, porque isto não vai propriamente daquilo que é a vontade dos pais, nem daquilo que é a vontade às vezes dos próprios miúdos.
porque há miúdos não têm jeito nenhum para aquilo, mas querem muito. Mas os pais quase que obrigam e Pronto. isso não é saudável. Da mesma forma tenho atletas com 60 e muitos anos que praticam e essencialmente procuraram para se sentirem melhor fisicamente e para poderem defenderem-se, para se algum dia tiver... Porque depois também há esta história da fadiga. As pessoas de idade de sentirem-se mais... De que tu és ativo para a sociedade. E às vezes, muitos desses, aliás, pertencem a uma geração que passaram grandes dificuldades que nós nem imaginamos. Muitos de nós dizemos, faz falta aquilo que se vivia antigamente. Não faz falta nenhuma. Não é? Porque eles não faz falta nenhuma. E eles passaram por isso. E às vezes vão atrás das artes marciais, porque as artes marciais acabam por ter um bocadinho aquela postura mais rigorosa. O confronto físico fazia era obrigatório. Era obrigatório. Tu para te safares. E às vezes até dentro da própria família. Variedíssimas histórias, eu costumo ouvi-las, em que com os próprios irmãos às vezes pegavam-se à bolachada por causa de qualquer coisa. Fazia parte da cultura. Nelson, em relação ao kickboxing e ao Sport Camp, que é aquilo que tu estás agora mais direcionado, tu também tens atletas de crianças até uma idade mais... Sim, eu vou resumir, porque o Rui já falou praticamente tudo, porque é mesmo isto que se passa dentro de uma sala de aula, é a gente ser um privilegiado por ver um crescimento. Eu falo de uma criança porque realmente, não é, somos todos pais e é espetacular ver uma criança evoluir e progredir e começar a ser ensinador aos pais de algumas coisas, das regras. Eu tenho alunos, no meu caso pessoal, o meu atleta mais novo tem 5 anos e o mais velho deve ter 50 e pouco. Mas a gente vê atletas mais velhos nisto e a gostar e pronto, e a influenciar em outros mais novos. Pronto, é isto, não vou alongar muito com o Rui. E isso é importante, nós sentirmos que há variadíssimas idades e isso é importante não só pela prática do exercício físico, mas também para as modalidades crescerem, que eu acho que só assim é que as modalidades evoluem. Eu já vos tinha perguntado, já me respondeste há bocado também, no caso do campo, tu sentes que no campo, artes marciais, tu sentes que o nosso país está preparado? Eu quando digo preparado tem a ver com tudo, porque as modalidades ditas amadoras, que não seja o caso do futebol, todas as modalidades têm uma dificuldade tremenda de sobreviver. E tu achas que o nosso país, a nível de apoios, de patrocínios, de parceiros, o que queiras chamar, para as ditas modalidades de artes marciais, o nosso país está preparado? Tem a nível federativo, algum apoio para que essas modalidades possam crescer? Esse é um assunto delicado porque mexe com cabeças... E eu, por saber que tu também estás ligado de uma certa forma, aquilo que eu quero, para não ferir nenhuma suscetibilidade, se tu sentes que o nosso país, que o próprio Estado pode dar um apoio maior, e quando digo artes marciais, de esportes de combate... Repara, desculpa interromper-te, mas também é relativamente simples explicar. Tu, quando moves uma massa, e vou falar aqui em 11 atletas, e ainda há pouco falávamos disto, 11 atletas movem pelo menos outras 11 pessoas, ou outras 11 famílias, certo? Quando tu tens um desporto que move 11, pelo menos 22, à partida vão estar a salvaguardar aquele desporto, aquela equipa. E não estou a falar em equipas técnicas nem nada, e quando eu digo o número 11, à partida toda a gente sabe que desporto é que é. Se formos passar para um desporto individual, que é o caso das artes marciais, aliás, por isso é que ela é uma das o tal fator equilíbrio do que eu falava no início, é este. Porque nós acabamos por trazer tanto equilíbrio à sociedade que nem a própria sociedade consegue admitir aquilo que nós fazemos. Porquê? E o que está bem e o que está mal. Há aqui um processo desajustado. Eu, felizmente, estou numa federação que é extremamente democrática. Ou seja, a direção consegue olhar à volta e perceber quem é que está a trabalhar, mas também não prejudica quem não está a trabalhar. Mas também haver em evolução, que se calhar isso é o mais importante. Mas beneficia, naturalmente, aqueles que estão a trabalhar e aqueles que estão cá. O grande problema é que tu tens, por exemplo, um Estado que olha no global e aquilo que vê é, ok, qual é o número que move um desporto coletivo? É um número muito maior do que é um desporto individual. Isto politicamente, e desculpa-me, mas é verdade, difícil de contornar. É muito difícil de contornar porque eles vão sempre ter muito mais ajuda, muito mais apoio, porque têm muito mais visibilidade, ou seja, atingem um número maior. O desporto individual tem um problema. Para além do atleta
ter que se autopromover, vai ter também... Autossustentar. Autossustentar, exatamente. E conseguir um apoio, porque repara, qual é a empresa que quer promover apenas um atleta? A empresa, quando vai promover, quer promover a sua própria empresa e quer investir em algo que seja visível. Portanto, neste um retorno. Este modelo, um retorno maior é isso mesmo. Este modelo precisava de um ajuste e depois há outro problema. E aqui, se calhar, mais diretamente para alguns líderes, não os ofendendo, mas os líderes têm que olhar para as associações que gerem como associações que necessitam de apoio. O desporto é feito com a ponte entre a modalidade e o atleta através do treinador. O treinador é das pessoas mais esquecidas naquilo que é o desporto em Portugal. É ele que sustenta as equipas e é ele que muitas vezes, é ele que se sustenta a ele próprio, sustenta a sua formação e muitas vezes tem que sustentar o atleta e ajudar o atleta. E penso que não estou a dizer mentira nenhuma, porque muitas vezes somos nós que temos de nós atletas que têm menos capacidades, mas são excelentes atletas. Agora repare. E que vocês veem um potencial e que não podem perder aquele potencial do atleta. Não? Nós em Portugal temos uma lei que prevê ajudas para todos os atletas por igual, mas isso não acontece. Quem é que normalmente vai ficar prejudicado? São os atletas, essencialmente os atletas. Os treinadores, porque têm um grande orgulho no trabalho que fazem, porque o problema é este, é que o treinador da ascensão, aquele que gosta de ver os atletas crescer e tem uma paixão muito grande em ver a evolução, muitas vezes tem uma grande dificuldade em gerir aquilo que é a parte política. E a parte política é muito difícil de chegar lá. Quem é que é nomeado para isso? Normalmente são as direções das federações e associações. As direções e associações das artes marciais, normalmente, são os praticantes. É o mestre. Carolice, não é? Porque não há ninguém que queira ajudar. Então sabes o que é que acontece? É uma pescadinha de rabo na boca, como se diz em Portugal. O treinador tem muito para fazer. Tem que formar os atletas e tem que fazer contas como levar o atleta à competição e tem que fazer contas como fazer uma viagem. Então apresenta essas contas às entidades locais e à sua federação. A federação, por consequência, muitas vezes não tem capital, então remete-se para as autoridades locais. As autoridades locais submetem-se naturalmente a uma candidatura e vão ver se recebem ou se não recebem. Resultado, no final, o atleta vai receber uma verba que não é suficiente para aquilo. Para o bolo todo, para aquilo que precisa. Porquê é que isto nunca é posto em causa? Lá está, nesta federação já não é assim. Mas porquê é que isto normalmente não é posto em causa? Porque há um culto ao mestre. E o culto ao mestre faz com que eu nunca vá fazer frente ao meu mestre, mesmo sabendo que o meu mestre, se calhar, está à frente da associação e podia-me estar a ajudar um bocadinho mais. Às vezes há aqui uma... Eu acho que esta sensibilidade... É o que tu dizes, é pescadinha. Mais uma vez, não é pejorativo para quem passa lá para casa, com certeza absoluta. Isto terá sempre alguma consequência e essa consequência com certeza irá-me cair em cima a mim. Se o Nelson disser que concorda, também vai cair em cima dele, com certeza. Mas acaba por ser isto. Mas isto é bom, Rui, e desculpa interromper-te, e isto é importante também para as pessoas perceberem a dificuldade que existe, quer quem esteja num cargo de chefia, como quem seja um simples treinador, porque isto passa-se um bocadinho, e eu acho que só e dando voz, e sendo este o objetivo deste programa, é precisamente isto, é que as pessoas desmistificar um bocadinho, que as pessoas compreendam e que todos consigamos que o desporto, e neste caso o vosso, que evolua. Eu penso que já me respondeste àquilo que eu também ia perguntar ao Nelson, agora falo mais da parte internacional. Se em Portugal e para combates e para combates ou para demonstrações, é esse o termo, demonstrações, no caso do campo, existe dificuldade financeira neste caso, provas internacionais então, mais ainda, não é? Claro que existe, não é? O Rui acabou de responder e o Rui tem, ainda bem que ele veio, porque ele é um comunicador nato, ele fala... Nato. Experiente. E ele também está ligado à parte mais federativa, também tem outro conhecimento. Pois, e a pergunta também foi um bocadinho por saber e sentir que o Rui... A minha até é bom que ele fale nisto, porque ele tem outro conhecimento que eu não tenho. Eu sinto, nisso que me estás a perguntar aqui, foi as dificuldades que eu tive, não é? Eu quis ir disputar um campeonato do mundo através de uma federação que o Rui pertence, do Sport Camp. Eu tive que comer à minha custa, gasóleo à minha custa, dormir à minha custa, tudo à minha custa, porque não há... Eu cheguei a um ponto que eu vou-te ser sincero. São muito reduzidos os apoios. Eu nunca fui muito de pedir nada a ninguém. Então, aliás, eu às vezes ia competir e a minha mãe só tinha conhecimento que eu tinha sido campeão de não sei de quê, porque
um aluno meu até tirou uma fotografia e postou no Facebook a dizer parabéns, mestre. E nós estamos a falar de campeão do mundo, não estamos a falar do campeão regional, como tu foste, mas no caso de campeão do mundo estamos a falar do alto patamar de um desporto. Mas como eu fui atleta, há vários, eu não sou o único. Não é? Sim. Eu acho que qualquer atleta que se dedica ao desporto como eu me dediquei, que era, está frio, hoje não me apetece ir treinar, mas eu ia na mesma. Estou aqui numa churrascada com os meus amigos, vou agora sair para ir treinar. Não, vou deixar estar aqui na churrascada. Eu ia. Olha, eu tenho que ir treinar, mas volto. E eu ouvia os meus colegas na altura, se vais treinar a esta hora, aquilo vai-te trazer alguma coisa. E depois eles começaram a ver, pronto, que eu gostava daquilo, os títulos a aparecer, as coisas a aparecer, e depois já deixavam de me questionar, ou às vezes não era eu não vou chamar a gozar, porque eles não me gozavam, era no contexto de, estamos aqui todos tão bem. Não percebiam bem aquilo, o teu objetivo. Estamos aqui tão bem e vais agora sair e quebrar aqui o ambiente para ir treinar. Mas eu sempre fui muito focado naquilo, gostava daquilo. E desculpa interromper-te, também já não temos muito tempo, mas fazer-te uma pergunta, sentes que fizeste tudo o que querias? Não. Em termos, tu como atleta? Não, por um dos motivos é isto que estávamos a falar, falta de apoio. Não é? Eu gostava de ter treinado fora, gostava de ter competido mais vezes fora, gostava de... Pronto, e depois vem tudo que é inerente, não é? São lesões, é se calhar também de idade, porque assim, eu no desporto de combate já furaturei umas costelas, já parti 3 dedos, mas eu acho sempre que estou pronto para competir. E nunca dói nada, não é? Uma pessoa está sempre pronto para competir. Dói. As pessoas acham que dói. A gente acha que está sempre pronto para competir, mas ainda bem que eu tive aqui algumas lesões que me limitaram, se calhar, ainda bem, no bom sentido, que há aqui limitações que agora me deixam mesmo impossibilitado de competir. Porque senão, eu se pudesse, ainda ia lá outra vez. Porque, agora, claro que eu gostava de ter ido mais longe e ter levado isto de outra maneira. Tanto é que eu enganei agora nesta parte de treinador e ajudar outros colegas meus, mas nunca foi um objetivo meu. O meu objetivo era eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar, gosto daquilo. Depois isto começou como, o meu treinador hoje até não pode vir dar a aula. Nelson, tu és o atleta mais graduado, aí assim, assume aí. E a gente vai assumindo, depois as pessoas sentem-se mais à vontade comigo do que já com o meu treinador. E as coisas vão surgindo naturalmente. Depois vem uma lesão, eu começo a deixar de treinar. É uma bola de neve. É uma bola de neve e quando dás fé estás a deixar de competir e estás a levar ali uma equipe. E vocês... Agora, gostava de lhes proporcionar momentos que eu não tive. Claro, gostava que é isto que o Adolfo está a dizer. E vocês, para além de ser suspeito pela amizade, sei, porque reconheço e conheço o vosso trabalho, que vocês são excelentes profissionais e não é por aí que vocês têm o número de atletas que têm. E aí tiro o meu chapéu. E os formadores de homens, eu não digo atletas, se calhar mais homens que vocês têm sido. Por isso, eu quero que deixem uma pequena palavrinha para quem quer praticar, para quem está na dúvida, um pai, tal desporto de combate, mas até o filho quer, que não tenha medo, uma última palavra para vocês venderem o vosso peixe, entre aspas, e que possam angariar mais atletas, que é isso, que é esse o objetivo deste programa. Por isso, amigos, eu vou passar a palavra ao Rui. Ele vai dizer tudo. Ele vai dizer depois, eu vou chegar ao fim. Eu vou chegar ao fim e só tenho que acrescentar um ponto, mais nada. Então, vamos lá, Luizão. Ora bem, eu acho que as crianças e os pais, em princípio, devem obrigar, e quando eu digo obrigar, digo mesmo obrigar os miúdos a fazer desportos, independentemente, seja ele qual for. Mas um desporto, porque nós temos cada vez mais miúdos em casa, mesmo internets, computadores, tablets. Sim. É uma luta que temos que ser contra isso também. Mas isso eu não acho que seja negativo. Aliás... Para este período agora de pandemia, não. A escola quase que assim o obrigou, não é? Tem que haver lá está o tal equilíbrio. A questão das artes marciais só vem trazer um acréscimo a uma criança de uma forma. Isto depois passa também para o interior, porque um pai também tem alguns princípios, ou seja, o pai, nós temos que respeitar todos os pais. Eu não posso dizer a um pai, olha, desculpe, mas o seu filho não pode fazer isto, quando eu não sou o pai dele. Mas acho que é fundamental a prática do desporto das crianças. As artes marciais, a única coisa que vem acrescentar é talvez a personalidade com que a criança vai ficar. Porque as crianças nas artes marciais não adquirem uma personalidade nem do treinador, quer dizer, até adquirem alguma, como é natural, mas não vão, digamos que vão construir algo que é só deles. Quando eles são postos numa arte marcial a fazer um exercício, eles não são postos a fazê-lo em conjunto.
Ou seja, eles não dependem, dentro do arte marcial ou no desporto de combate, eles não dependem do colega para trabalhar melhor. Eles dependem apenas e só deles próprios. Ora, quando eu só dependo de mim, desde pequenino, pá, provavelmente vou chegar muito mais bem formado a adulto, porque se eu tiver... Pá, vemos no caso dos incêndios e afins, se eu vir um incêndio, se calhar sou o primeiro a apagar. Há muita gente que agora, pá, a primeira coisa que faz é pegar no telemóvel e tirar uma fotografia ou filmar. E partilhar nas redes sociais, não é? Quanto à prática de artes marciais, sejam elas quais forem, acho que fazem muito bem e acho que devem. Escolham um bom profissional, tenham a noção onde é que estão a meter a criança, porque infelizmente também há alguns trafulhos. Bons e há maus profissionais. Eu não diria que são bons ou maus profissionais, mas, por exemplo, se não estiveres ligado a uma boa associação neste momento, corres o risco de estar a meter credenciados ou não credenciados, não é? Isso é o mais importante, se calhar. O teu filho numa casa, por exemplo, que não tem seguros. E se não tiveres seguro, hoje em dia já estás contra a lei e pode ser um problema grave. Portanto, há muitas coisas aqui que eu poderia dizer, mas apelo essencialmente à prática. Fica para uma próxima oportunidade, quando ainda quiseres, temos muita coisa, aliás, muita muita coisa para falar. Nelson, queres acrescentar alguma coisa em relação ao que o Rui disse? Pouco, não é? Já estava a contar com isto. O conselho que eu dou é que experimentem, principalmente nesta fase menor dos miúdos, experimentem muitas modalidades, até encontrarem a modalidade. Pá, eu gosto disto. Em relação às artes marciais, não tenham medo. Experimentem, porque para quebrar essa barreira que existe, tanto dos pais como dos filhos, como... o melhor é mesmo experimentar ali o possível em família. Também, os pais experimentarem e perceberem a logística que aquilo leva, o ensinamento que aquilo leva. Eu acho que depois eu acho que o que custa é entrar na sala e experimentar. E depois, nesta fase da pandemia, as associações, os clubes, toda a gente está a tomar... Toda a gente fez uma ginástica muito grande para conseguir aqui agilizar as coisas. Ainda há pouco tempo tivemos aqui o Cristiano do Playlife e o Rui Sousa do Ideal Corpus e falávamos disso, que isto reinventou e obrigou os ginásios, neste caso, a reinventar e buscar atletas e adaptar-se. E eu acho que em todas as modalidades passou um bocadinho por aí, mas fez-nos todos crescer sem qualquer dúvida. Meus amigos, muito obrigado pela vossa partilha, foi um gosto ter-vos aqui, muito sucesso para o vosso futuro, que é aquilo que vos desejo. Quanto a si, não se esqueça de praticar exercício físico e para a semana, cá estamos. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.